Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Por séculos, a sombra da bruxaria envolveu a Europa em terror e superstição. Milhares de mulheres e outras pessoas foram acusadas de pactos com o diabo, invocar espíritos malignos e fazer rituais proibidos nas florestas longe de todos. O que há por trás dessas acusações? E se práticas inquietantes fossem inspiradas por antigas crenças, rituais esquecidos, e uma realidade mais ambígua do que imaginamos? Neste episódio, vamos explorar 5 revelações chocantes sobre os rituais das bruxas na Idade Média. Verdades reveladas por documentos históricos, depoimentos e análises modernas que iluminam um dos capítulos mais sombrios da história humana. Aqui estão, então, 5 revelações chocantes sobre os rituais das bruxas na Idade Média. O ritual do espelho negro. Entre as descobertas mais inquietantes ligadas à bruxaria medieval, uma das mais sombrias e fascinantes diz respeito ao uso do espelho negro. Não era apenas um objeto de vaidade ou um ornamento doméstico comum. Era um instrumento ritual poderosíssimo, visto por muitas bruxas europeias como uma porta para o além, um portal silencioso para dimensões invisíveis, onde a realidade se distorce e o tempo perde o sentido. Esses espelhos eram feitos com grande cuidado e precisão. Alguns eram de obsidiana, uma pedra vulcânica de cor preta profunda, polida até se tornar perfeitamente refletiva. Outros eram criados escurecendo o fundo de pratos ou recipientes com a fumaça de resinas e madeiras aromáticas. Assim criava-se uma superfície escura e opaca, capaz de capturar o olhar e talvez a alma. De acordo com antigos grimórios e testemunhos, o espelho negro era usado em rituais noturnos, especialmente em noites sem lua, quando a escuridão era total e a fronteira entre os mundos mais tênue. As bruxas, após queimarem ervas como beladona ou mandrágora, entravam em transe profundo. Nesse estado de consciência, fixavam o espelho por minutos, esperando visões, vozes ou presenças silenciosas surgirem da matéria escura. Mas por que elas faziam isso? Os objetivos eram vários. Algumas tentavam evocar os espíritos dos falecidos para receber conselhos ou conforto. Outras desejavam antecipar eventos catastróficos como guerras, fomes ou pestes. Mas também havia um lado sombrio, um uso mais vingativo e aterrorizante do espelho. Conta-se que era usado para lançar maldições, invocar demônios ou enviar mal-olhado àqueles que as haviam traído, zombado delas ou denunciado à Inquisição, naturalmente. E o que torna essa prática ainda mais inquietante é seu caráter arcaico e universal. Objetos parecidos com o espelho negro existem em rituais muito anteriores à Idade Média, desde civilizações pré-cristãs e pré-históricas. Sacerdotes maias e astecas, por exemplo, utilizavam espelhos de obsidiana para adivinhação. Também na tradição mesopotâmica encontram-se descrições de superfícies negras usadas para sondar as intenções dos deuses ou receber visões proféticas. Isso sugere um conhecimento oculto, passado por séculos, talvez parte de uma sabedoria esquecida e anterior à história escrita. Surge então uma pergunta: o que eles viam naquelas superfícies negras e silenciosas? Eram apenas alucinações induzidas pelas ervas? Ou aqueles rituais realmente abriam uma porta para outra realidade? O livro dos nomes proibidos. Imaginemos o quarto mergulhado na escuridão, onde a única fonte de luz é a chama trêmula de uma vela que projeta sombras dançantes nas paredes. Pietra, o silêncio quebrado apenas por um sussurro constante, um canto em uma língua esquecida há séculos. Um grupo de mulheres em círculo, usando mantos pretos, segura as mãos enquanto uma figura se inclina sobre um grande volume no centro da capa. Consumida pelo tempo e pela cinza, é o livro dos nomes amaldiçoados.
Na Europa medieval, quando o medo do maligno era intenso, falava-se de um ritual sombrio temido até pelos inquisidores. Alguns deles, nos registros sobreviventes dos processos por sargoneria, falam de um grimório proibido, capaz de matar com uma única palavra. Segundo esses documentos, as chamadas bruxas não se limitavam a lançar maldições improvisadas. Elas escreviam, anotavam nomes. Cada nome era um alvo, mas não faziam isso com tinta comum. As lendas dizem que elas usavam substâncias impuras, sangue humano, cinzas de ossos de mortos não sepultados, misturados com bilis animal ou extratos vegetais colhidos durante noites sem lua. Cada palavra escrita se tornava um feitiço em si, e cada nome um destino marcado. O ritual ocorria no sabá, em locais remotos como florestas ou ruínas, proibidos até para camponeses corajosos. Bruxas dançavam até a exaustão ao som de tambores, cercadas por símbolos na lama e fumaça de ervas queimadas. Durante um desses rituais, uma bruxa designada abria o livro e pronunciava em voz alta um nome. Só isso. Sem fórmulas complexas ou invocações, só o nome bastava. Segundo crônicas e testemunhos, ali começava a descida. As vítimas, sem saber da nomeação, sofriam pesadelos, doenças súbitas e alucinações. Alguns enlouqueciam, outros morriam em grande sofrimento. A parte mais inquietante: durante buscas nas casas das supostas bruxas, alguns inquisidores disseram ter encontrado livros negros, frequentemente ocultos sob tábuas ou atrás de lareiras. As páginas estavam repletas de nomes, incluindo homens de poder, sacerdotes e juízes, justamente aqueles que antes condenaram ou perseguiram os autores. Coincidência, sugestão. Ou algo ainda mais sombrio. Não há prova oficial de que o livro dos nomes amaldiçoados existiu codificado. O fascinante é que ele se baseia em fontes reais, documentos e crenças transmitidas por séculos. Entre as principais fontes históricas que citam essa prática está o Malleus Maleficarum. Escrito por Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, é talvez o manual mais infame para a caça às bruxas. Em algumas passagens, são mencionados rituais baseados no uso de nomes, maldições escritas e invocações pronunciadas em segredo. Os documentos dos julgamentos de bruxaria de Bamberg e Würzburg, onde é possível ler referências explícitas às ligações de nomes anotados por mulheres acusadas de bruxaria que declaravam ter lançado maldições direcionadas. O arquivo da Sorbonne é o histórico de Cezano de Toulouse, com símbolos e listas indecifráveis. O livro dos nomes amaldiçoados não é só uma lenda negra, mas um símbolo, uma sombra que atravessa séculos de medo, superstição e o poder da palavra escrita. Era possível causar a morte apenas escrevendo um nome? Ou tudo foi resultado coletivo de uma civilização com medo do invisível? O batismo, ao contrário. No sombrio coração da Europa medieval, entre névoas e florestas da Alemanha do século XV, espalhavam-se rumores aterrorizantes. Não eram apenas lendas de bruxas ou contos diabólicos transmitidos nas aldeias. Eram testemunhos reais, reunidos com preocupação por autoridades religiosas e civis, que falavam de um ritual aberrante sussurrado entre as sombras com medo e nojo. O batismo, ao contrário. Mas atenção, não era só uma paródia blasfema do sacramento cristão, e sim algo muito mais aterrorizante. Esse rito distorcia o sagrado e invocava o mal puro. Cada elemento do batismo tradicional era corrompido. A água benta era substituída por líquidos impuros, água parada, sangue animal ou humano, urina e, às vezes, secreções desconhecidas. Os cantos litúrgicos eram trocados por blasfêmias, preces ao contrário e invocações obscenas em latim distorcido, como se cada palavra perdesse a graça divina e ganhasse veneno espiritual. O simbolismo era claro. É terrível renegar Deus, renascer no pecado, submeter-se voluntariamente a Satanás. Não era apenas uma encenação.
Segundo a teologia da época, quem recebia esse tipo de batismo era irremediavelmente arrancado da luz, excluído da salvação, consagrado ao inferno. Era um novo nascimento, porém na escuridão eterna. E não eram apenas fantasias. Um dos casos mais arrepiantes vem de um processo realmente documentado, ocorrido na segunda metade do século XV em uma vila não muito distante de Colônia. Segundo os autos, hoje guardados em um arquivo eclesiástico antigo, algumas mulheres foram acusadas de sequestrar um recém-nascido recém-batizado na igreja da vila. As acusações vieram de tortura, como era comum, falavam de uma noite sem lua, um círculo de cinzas e um ritual para apagar o batismo cristão da criança. O pequeno, diziam, havia sido mergulhado em uma bacia cheia de água podre, sangue de cabra e urina. Uma das mulheres declamava frases sacrílegas, enquanto as outras entoavam uma cantilena fúnebre, invocando o Senhor do abismo para que tomasse a alma do recém-nascido sob sua verdadeira proteção. Gestos, palavras e até o momento escolhido, a noite mais escura do mês, foram calibrados para inverter toda a ordem divina. O fato de a vítima ser um recém-nascido não foi por acaso. O batismo, se ao contrário, buscava corromper a pureza na origem e romper o vínculo com Deus quando este ainda se formava. Era um gesto simbólico e poderoso, um tapa na teologia cristã e afirmação do domínio do mal, até sobre inocentes. Hoje, obviamente, não temos provas concretas de que esse ritual tenha realmente sido realizado, assim como descrito nas atas. É possível, se não provável, que as confissões tenham sido arrancadas à força, que as acusações sejam fruto de histeria coletiva, medo e propaganda inquisitorial. Ainda assim, só o fato de conceber tal ritual já diz muito. O batismo, ao contrário, simbolizava o maior temor do mundo cristão medieval, evidenciando que o inferno existia e podia invadir a realidade. Com liturgias obscuras, com palavras fragmentadas e símbolos invertidos. Para os contemporâneos, o batismo, ao contrário, era a manifestação mais extrema da perversão espiritual. Não só porque era um desafio a Deus, mas porque implicava que as regras do universo podiam ser quebradas, que as leis divinas consideradas eternas e imutáveis podiam ser descritas. Pelo contrário, mostrava que até a inocência podia ser corrompida e que o mal, se invocado corretamente, podia responder. Uma ideia que até hoje continua a inquietar. O ritual do coração mudo. No coração da Idade Média, quando as trevas da ignorância e da superstição se misturavam com o medo do invisível, observava-se práticas esotéricas tão obscuras que pareciam saídas de um pesadelo coletivo. Entre elas, uma das mais temidas era o ritual do coração mudo, feitiço criado para silenciar as vítimas. Um silêncio absoluto e irreversível como o de um túmulo. As primeiras referências a esse ritual aparecem em registros e processos de feitiçaria do século XV, especialmente na França e sul da Alemanha. Tratava-se, segundo as acusações, de um rito de vingança e de controle mental, empregado pelas chamadas bruxas negras para punir aqueles que ousaram traí-las, denunciá-las ou desafiá-las abertamente. O ritual começava com uma profanação simbólica, a extração do coração de um animal. Normalmente era um corvo, mensageiro do além, ou um cordeiro negro, símbolo da pureza corrompida. O coração era perfurado e depois costurado com um fio de prata, metal considerado sagrado e condutor de energias ocultas. Cada ponto da costura representava um nó na linguagem da vítima, um selo em seu espírito. Mas a parte mais perturbadora não era a preparação, era a aplicação. O coração costurado era secretamente enterrado sob a cama da pessoa visada. Segundo as crônicas, a partir daí a vítima era atormentada por pesadelos viscerais à noite. O sono se tornava um campo de batalha, as visões tomavam conta da realidade e então lentamente a voz se apagava. Não por dano físico, mas por um bloqueio psíquico profundo e quase incompreensível. A perda da fala não era apenas um efeito colateral, era o próprio coração do ritual. Privar um ser humano da capacidade de se comunicar significava arrancar-lhe a identidade,
isolá-lo do mundo, condená-lo a uma existência fantasmagórica. Muitas vezes, as vítimas ficavam tão mudas e distantes de si que eram confundidas com pessoas possuídas por espíritos. As fontes sobre essa prática são fragmentárias e frequentemente marcadas pelo sensacionalismo dos processos inquisitoriais, mas aparecem com frequência nos documentos do TAR na Idade Média, especialmente nas zonas rurais da França Central e da Suábia. Algumas transcrições de interrogatórios mencionam explicitamente a magia do silêncio, um feitiço ligado à vontade, voz e memória. Conforme teorias modernas, esses rituais seriam formas primitivas de sugestão coletiva ou hipnose, usadas para controlar psicologicamente ou enlouquecer pessoas. Fontes indiretas que lançam luz sobre rituais desse tipo podem ser encontradas em textos como o infame Maleus Maleficarum, embora não haja menção explícita ao coração mudo. O tratado aborda práticas similares, como maldições sobre a língua e a respiração. O historiador Jules Michelet, e seu livro O Demonismo e a Feitiçaria, citam vários casos franceses em que eram usados objetos orgânicos para amarrar magicamente uma vítima ao silêncio eterno. Da mesma forma, Russell Hope Robbins, em sua Enciclopédia da Bruxaria e Demonologia, menciona rituais menores e pouco documentados ligados à perda da voz ou à obsessão muda, frequentemente associados a mulheres acusadas de malefício. Hoje, o ritual do coração mudo permanece uma lenda sombria, situada entre o mito popular e a verdade distorcida dos séculos. Mas sua presença em diferentes fontes e locais sugere que algo realmente assustou as noites dos camponeses medievais, ainda que não como imaginamos. Uma magia não só cruel, mas profundamente simbólica. Porque se há algo que o homem realmente teme, é perder a possibilidade de ser ouvido. Enfim. E para concluir este panorama de rituais obscuros praticados pelas bruxas da Idade Média, não posso deixar de citar o sabá, o ritual demoníaco por excelência. Essa cerimônia, descrita nos mínimos detalhes em textos como Famigeratum Maleus Maleficarum, era considerada a prova definitiva da aliança entre o ser humano e o maligno. Segundo o volume, o sabá era muito mais que uma simples reunião noturna. Era uma paródia blasfema de rituais cristãos. Uma missa negra celebrada em segredo, entre gritos, danças frenéticas e cantos. Bruxas eram chamadas à noite, geralmente em locais abandonados e afastados de curiosos. Ruínas esquecidas, topos de colinas varridas pelo vento, cemitérios silenciosos ou clareiras cercadas por árvores retorcidas. A viagem até o sabá era feita, segundo as lendas, montado em vassouras untadas com ungüentos misteriosos, compostos, diziam, de gordura humana, ervas alucinógenas e sangue menstrual, ou montando animais negros como bodes ou gatos, ou levitando no vento noturno pelo poder do demônio. Uma vez chegadas, começava a cerimônia, e no centro de tudo estava o banquete. Não era apenas um jantar, mas uma missa ao contrário, pervertendo os sacramentos cristãos. O pão consagrado era trocado por carne humana simbolicamente ou, nos relatos mais macabros, de forma real. O vinho virava sangue, frequentemente de vítimas inocentes ou animais sacrificados. Os alimentos, antes iguarias suntuosas, mostravam-se podres e viscosos, cobertos de mofo, causando horror e repulsa. Ao banquete participavam criaturas que, segundo a lógica cristã, não deveriam existir. Animais falantes como gatos, sapos e serpentes não só dialogavam com as bruxas, mas também ordenavam, aconselhavam poções ou às vezes acusavam abertamente os presentes. Alguns relatos falam até mesmo desses animais se transformando em verdadeiros demônios, com garras e olhos incandescentes. Em certas versões, serviam a comida, em outras, eram a refeição. O momento mais sombrio, porém, era o ato de submissão, um gesto sacrílego com o qual a bruxa selava seu pacto com o diabo. Isso era frequentemente descrito como um beijo obsceno na parte traseira do corpo de Satã, precisamente sob o rabo, na região anal. Para simbolizar a renúncia a Deus e a aceitação do poder infernal, só depois desse rito dizia-se
as bruxas recebiam seus dons, a capacidade de voar, de lançar maldições, de se transformar em animais ou de preparar venenos letais. Mas a pergunta que nos atormenta é sempre a mesma: tudo isso realmente aconteceu? Ou estamos diante de uma imensa construção narrativa, nascida da necessidade de controlar, punir ou exorcizar os medos coletivos? Eu diria que chegou o momento de deixar a palavra para os céticos. Ao encontrarmos descrições tão detalhadas e vívidas das práticas mágicas atribuídas às bruxas medievais, inevitavelmente surgem perguntas. Essas histórias eram apenas fruto de superstições camponesas, medos coletivos e ignorância generalizada. Ou, e talvez essa seja a hipótese mais inquietante, existia de fato um fragmento de verdade sob séculos de condenações e julgamentos? Lembremos, grande parte dos testemunhos sobre bruxaria chegou até nós através da lente distorcida da Inquisição, entre confissões forçadas, delírios causados por tortura ou declarações sob ameaça de morte. Mãos quebradas, corpos marcados, línguas cortadas, confissões escritas com sangue e dor. Nesse contexto, até que ponto esses relatos são realmente confiáveis? Mesmo assim, algo nos faz refletir. Descrições muito semelhantes se repetem em diferentes lugares e épocas, com precisão inquietante. Voos noturnos, unções com ungüentos misteriosos, banquetes ritualísticos, cantos em línguas esquecidas e danças à luz da lua. Da Alemanha medieval ao interior da França, dos documentos espanhóis da Inquisição aos julgamentos de Salem. No Novo Mundo, certos símbolos retornam como se fossem uma memória coletiva que não quer desaparecer. E então surge espontaneamente a pergunta: e se por trás daquela iconografia complexa houvesse algo muito mais antigo? Um culto pré-cristão sobrevivente nas sombras, talvez ligado à deusa mãe, à fertilidade, aos ciclos da natureza. Conhecimento passado secretamente entre gerações por mulheres que a sociedade patriarcal não controlava. Talvez o sabá, aquele tão demonizado encontro noturno, não fosse uma adoração ao mal, mas um momento de liberdade extrema, de comunhão. Talvez as bruxas fossem apenas curandeiras, parteiras, herbalistas e conhecedoras dos ritmos da lua, plantas e segredos do corpo humano. Na época em que o saber era restrito à igreja e à elite, essas mulheres perigosas e rebeldes deviam ser eliminadas por sua independência. O que hoje chamamos de bruxaria pode ter sido tradições populares, espiritualidades antigas e práticas terapêuticas demonizadas para justificar perseguições e execuções. Agora a palavra é de vocês. O que vocês acham desses antigos rituais? Eram apenas superstições e lendas populares tomadas como realidade nos julgamentos de bruxaria. Ou talvez o eco de um conhecimento ancestral que nunca foi realmente esquecido. Me avisem nos comentários. Inspiegabile Podcast é um formato original, escrito e dirigido por Luca Perrella, design de som de Matteo Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no canal ou compartilhe com amigos. Abraço e até o próximo Inexplicável.